Amém. Ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração. Pode se assentar, por favor? E pega comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4. Enquanto você vai pegando a palavra do Senhor, eu vou me apresentando. Meu nome é Marcelo Kelvin, tenho 24 anos de idade, né? Estou tanto na Renovação Carismática Católica quanto na Igreja Católica 7 anos e meio, por uma grande graça e bondade da parte de Deus. Sou do grupo de oração Jesus Te Ama, né, que se encontra em Ibirité, né, Ibirité mesmo, e ali né, próximo de Jatobá, ali no sol nascente, e acontece toda quinta-feira. É uma bênção. O dia que você estiver por lá, se quiser fazer uma visita, será muito bom. Amém? E o Senhor, Ele me chamou a proclamar essa santa palavra, essa poderosa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta noite. Entenda uma realidade: tudo pode ser mudado na sua vida, na sua história, na sua casa e na sua família a partir de hoje. Você crê nisso? A partir da palavra de Deus, a partir da abertura do teu coração. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1. E a palavra do Senhor, ela diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens ao teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, o demônio transportou uma vez a mais a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Dê um beijo na palavra de Deus e continue atrás de mim. Ô irmão, você pega água, por favor? Irmãos, essa passagem bíblica, ela é bem conhecida por nós, especialmente nós católicos, especialmente nesse tempo a qual nós estamos, né? A qual no domingo passado, né? No domingo, né? No domingo no início da quaresma, nós iniciamos foi com essa passagem bíblica a respeito da tentação de Jesus. Mas irmãos, diante de diversos, né? Interpretações, conduções, embasado na palavra de Deus, embasado nesse texto bíblico, eu quero falar a respeito desse texto bíblico, a respeito de promessa, processo, propósito e promessa. Obrigado. E o tema da minha pregação é o caminho do triunfo, aqui, assim como o nosso irmão já havia falado aqui no momento de oração. E falar, irmãos, a respeito de, né, no caso, né, o tema, né, o caminho do triunfo, mas o lema, a qual será o percurso dessa pregação, é a respeito de promessa, processo e propósito. E a respeito disso, eu preciso que você preste muita atenção. A palavra do Senhor, ela nos bem diz que
desde o Antigo Testamento já havia uma promessa a respeito do Messias, né? Assim como a nossa irmã, ela iniciou falando que tudo se iniciou em Gênesis, nós bem sabemos disso. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a palavra do Senhor, ela nos diz no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus disse que é muito bom. A palavra do Senhor, no versículo 31, para começar o capítulo 2, ela termina assim: e Deus viu que tudo era bom. Então Deus criou o ser humano, né? Criando o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus criando, né, o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus diz que, quando ele termina falando que aquilo que ele criou é muito bom, é na perspectiva de que ele também já estava te vendo. Então, o que essa palavra ela diz a respeito de mim e você nesta noite? Que nós não somos frutos do acaso, nós não fomos criados de qualquer jeito, mas quando Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quando Deus criou em um ato Adão e Eva, ele, em uma forma de amor e bondade, ele já pensava em mim e em você. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, né, já criou na perspectiva de uma humanidade. Porque no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, a palavra do Senhor, ela diz: quando Deus criou Adão e Eva, disse: crescei-vos e multiplicai-vos, frutificai-vos. E diante dessa realidade, Deus diz que é muito bom, que tudo isso que Ele criou é muito bom. Então você, sendo uma mulher, um homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Deus diz ao teu respeito que aquilo que Ele criou, você como uma criatura, como uma mulher, um homem, à sua imagem e semelhança, Ele te criou como algo que realmente é bom. Alguém que vai dar certo, alguém que tem um propósito, alguém que não veio com uma perspectiva, né, sem perspectiva na verdade, alguém que não tem um futuro, alguém que foi, né, foi fruto de um acaso ou fruto de um acidente. Não, você nasceu com um propósito determinado, com um desejo da parte de Deus. Mas a palavra ela já bem nos diz que, infelizmente, houve a realidade de pecado, né? E o pecado entrando no mundo, houve toda a desordem. A nossa irmã ela dizia a respeito que é essa mancha, né? Essa mancha que houve, né? É como uma camisa branca, né? Uma camisa branca, ela é nítida naquilo que acontece com ela. Pode ser uma manchinha que for, por minúscula que seja, ela incomoda. E diante da realidade de pecado, sendo que o pecado ele é totalmente diferente de uma camisa branca com um mínimo de manchado, o pecado ele é a morte do homem. A palavra do Senhor ela nos diz, né, em Romanos capítulo 5 versículo 23, o salário do pecado é a morte. E sendo o salário do pecado a morte, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, propôs, levantou e suscitou no coração dos profetas uma promessa que foi perdurada de geração em geração por cada profeta que Deus levantava para levantar o povo, né, do desânimo, do cansaço, diante das realidades que o povo de Israel vivia. Deus suscitava os seus profetas para lhes anunciar uma verdade que não era apenas capaz de levantar eles no ânimo, que muitas vezes eles estavam abatidos, não era capaz apenas de fortalecer-lhes em um período a fé, não, mas essa verdade ela foi capaz de levantar ânimos, sim, ela foi capaz de ressuscitar a fé, não apenas de uma forma, né, passageira, mas fortalecer a fé, levando homens e mulheres muitas vezes a entregar a própria vida a respeito dessa verdade, mas também de levá-los a anunciar de geração em geração essa promessa, dos filhos para os seus filhos, para os netos, para os bisnetos e até sucessivamente, para que fosse escrito e hoje Marcelo pudesse estar aqui para proclamar a respeito dessa verdade. A promessa da pessoa de Jesus.
que é a salvação das nossas almas, que é, né, o motivo de nós estarmos aqui, que é a resposta diante de tantas perguntas e de tantas indagações que nós temos a respeito da nossa existência, a respeito das tribulações da nossa vida, diante de tantos problemas, tantas situações que não apenas bate lá fora, mas até dentro da própria igreja. Cristo é a resposta de tantas perguntas e indagações em nossas almas. E não apenas, mas Ele é a salvação das nossas vidas. E essa foi a promessa que foi perdurada na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, até chegar no seio da igreja, até chegar no dia de hoje. Essa promessa. Mas irmãos, essa promessa de salvação, essa promessa de entrega de Cristo na cruz, que é salvação da nossa alma, que é libertação da condenação eterna e libertação da nossa alma a respeito da morte eterna. Mas irmãos, entenda, para que essa promessa ela pudesse ser cumprida, Jesus, Ele se fez homem, nós bem sabemos disso. E Ele, assim como nos diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, diz que Ele, submetendo em condição humana, né, Ele esvaziou-se de si mesmo, da sua natureza, da sua condição divina. Ele não usurpou dela, Ele não utilizou da sua condição divina para viver nessa terra. Então quando nós meditamos na via sacra a respeito das dores de Cristo, quando nós, né, meditamos na via sacra as flagelações, as cusparadas, os tapas, né, e tantos açoites que Ele tomou, nós não meditamos numa perspectiva de que, não, Ele era Deus, então por isso que Ele suportou, por isso que Ele, né, então a mão dele foi pregada na cruz, por isso que Ele suportou, porque Ele era Deus. Não, isso é uma perspectiva totalmente errônea e fora da Sagrada Escritura, fora do magistério da igreja e fora daquilo que a igreja ensina. Cristo viveu na sua totalidade a humanidade no extremo e foi além de nós humanos, porque a palavra ela diz em Filipenses capítulo 2, Cristo, Ele assumiu a condição humana e foi além da condição humana. Por quê? Se tornou servo e tomou sobre si a cruz. Ele foi além da realidade humana, porque Ele se fez totalmente servo e assumiu a missão da cruz. Mas irmãos, para que essa promessa ela pudesse ser findada na cruz e na ressurreição de nosso Senhor, era preciso que Cristo passasse por um processo. Primeiro houve a promessa que veio a respeito dos profetas e de todos aqueles que Deus levantou, suscitou para proclamar para a casa de Israel, para proclamar ao seu povo, o seu povo amado, eleito. A promessa, Deus prometeu, mas para cumprir essa promessa, era necessário que um homem, que se tornou homem realmente, que assumiu a humanidade, mas somente o pecado ele não cometeu, era necessário que ele também passasse por um processo. E é essa segunda etapa que eu passo. Então, primeiro é a promessa, depois o processo. E esse processo é a respeito dessa passagem que nós lemos. Processo é a mesma coisa e a mesma linha de raciocínio de provação. Provação e processo é a mesma coisa. Então, o catecismo da Igreja Católica ele nos diz que provação é um processo de Deus para nos purificar, para nos forjar, para nos preparar para algo determinado de Deus. Deus permite, Deus deseja que nós passemos por um processo para forjar em nossa alma, para mudar algo em nós, para mudar algo dentro de nós que precisa ser mudado. Então o processo é isso, o processo, a provação é algo que precisa ser forjado em nós, precisa ser transformado em nós, precisa ser construído em nós, e esse nome é processo ou provação. Processo significa que muitas vezes Deus precisa nos prensar. E a experiência de prensa
a experiência de ser prensado é algo doloroso e algo que é muito, como eu posso dizer, muito presente na sociedade e que nós desconhecemos isso, é o processo da azeitona, né? Para poder fazer o óleo, né? O azeite de oliva, acontece que a azeitona ela passa por um processo. Qual processo é esse? De passar na prensa. Ela é prensada, ela é esmagada na prensa para que possa se extrair o óleo. Aquilo que tem de mais precioso da azeitona não é o fruto externo, mas aquilo que está interno nela. O de mais precioso, e não é à toa que é o mais caro, né? Mas então é necessário que a azeitona passe por esse processo de ser prensada, de ser esmagada para se extrair aquilo que é o de melhor dela, porque existe algo melhor, existe algo mais benéfico, existe algo que pode ser extraído de melhor nela. Então Deus permite o sofrimento, Deus permite as tribulações, Deus permite as realidades em nossa vida, que muitas vezes é a mesma experiência de nós sermos prensados, de nós sermos esmagados. Para quê? Para extrair o melhor que existe em nós, para extrair aquilo que desde antemão Deus disse no início da criação, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. Deus olhou para a sua obra e disse que era muito bom. E isso que é bom, isso que é verdadeiro em nós, por mais que o pecado ele tenha vindo sobre nossas vidas, por mais que o pecado, assim como diz Isaías capítulo 59, né, criou esse muro, essa barreira entre nós e Deus. Cristo é a justificação, Cristo é a libertação, e Cristo é aquele que liberta e que transforma tudo em nós, porque a palavra de Deus também ela nos diz, né, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se faz novo. Mas para que, beleza, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ok, é uma nova criatura, mas que precisa ainda passar pelo processo, para que a sua fé seja verdadeira e não seja levada muitas vezes como uma fé de criança. Como por exemplo, um dia o pai de uma criança que eu conheço chegou para o filho e falou assim: filho, como que eu quero colocar um elefante dentro da geladeira? Ele falou: é fácil, pai, só você pegar o rabo dela, colocar assim, você pega a tromba dela, coloca assim, coloca as patas dela, fecha assim, coloca dentro da geladeira e fecha. Para uma criança, a noção dela é muito pequeno. O entendimento dela é muito frágil, muito delicado, muito superficial. Mas Deus não querendo que nós vivamos na superficialidade da fé, porque sim, existem as estações da nossa vida, sim, todos nós passamos pela realidade de ser criança, e é verdadeiro, é plausível, e devemos viver a realidade de ser criança, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. E Deus precisa, Deus quer, Deus deseja que nós passamos por esse processo para fortalecer a nossa fé. E não é à toa que Cristo passou por esse processo ao ser conduzido, ao ser impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto. Para que Jesus passasse também por esse processo. Não, Marcelo, mas ele é Deus. Ok, ele é Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu completamente a sua humanidade, para que para que a salvação não fosse uma salvação adúltera, um plágio, algo que fosse aparente. Não, Jesus viveu realmente tudo ao extremo e sem mentira, porque ele não se engana e não engana ninguém. Mas irmãos, para dar continuidade, é preciso passar pelo processo. Sem o processo, você nunca alcançará o propósito. Sem o processo nós nunca alcançaremos o propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo é doloroso, o processo é penoso, não é fácil, mas a palavra de Deus ela nos diz que Deus ele não permite provação alguma sobre a nossa vida. Deus não permite
dor, sofrimento algum que possa ultrapassar as nossas forças, ultrapassar os nossos limites, porque fiel é Deus para nos fortalecer, fiel é Deus para reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus, Ele é fiel e não colocará sobre vós um fardo maior do que você vai aguentar. Maior do que você vai aguentar. Mas, irmãos, é preciso que nós não abortemos o processo. É preciso que nós vivemos o processo. É doloroso, não é fácil, mas, e por isso que muitas vezes quando nós pedimos para Deus, Deus liberta, me liberta desse sofrimento, age na minha causa, realiza um milagre, porque muitas vezes, irmãos, Deus não precisa fazer um milagre, Deus não precisa fazer um milagre em tais situações, em tais realidades. Por que Deus não precisa fazer um milagre? Deus não precisa fazer um milagre porque você precisa passar o processo. Existe uma diferença de processo e de realidade de milagre, de situação de cura, de situação de prodígio e de situação de processo. Processo é para te salvar, processo é para te purificar, processo é para te capacitar para o propósito, para aquilo que Deus tem projetado, para aquilo que Deus tem planejado ao teu respeito. Mas para que então, no caso, Deus permite o processo, ou no caso, a provação? Para muitas vezes nos fazer crescer na vida espiritual, crescer em maturidade, crescer na vida familiar, crescer nas realidades, seja no matrimônio, seja na convivência com os filhos, nas realidades com os filhos. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo porque meu tempo é curto, mas, por exemplo, Deus muitas vezes permite um sofrimento com os filhos. Para quê? Para que através do processo, dos sofrimentos com os filhos, se você passar pelo processo, você tenha a oportunidade, e Deus quer que você seja instrumento dele na vida de outras pessoas que passam pelas mesmas tribulações. Talvez Deus permite o sofrimento, o processo, a tribulação na tua vida matrimonial. Para quê? Para que se você passar pelo processo, numa vida de oração, numa vida reta com Deus, se você não abortar o processo e você viver o processo buscando a vontade de Deus nesse processo, você pode ser instrumento na vida de Deus na outra pessoa, seja de um pagão ou seja de um cristão, que está passando pelas mesmas realidades. Ou muitas vezes Deus utiliza do processo, da provação para te honrar. Muitas vezes Deus quer abençoar a tua vida, quer abençoar a tua vida financeira, quer abençoar o teu matrimônio, quer abençoar os teus filhos, quer te abençoar com o trabalho, quer te abençoar em qualquer campo, seja em qualquer tipo de empreendimento. Deus muitas vezes quer nos honrar, quer nos abençoar, quer nos fazer próspero. E Deus muitas vezes nos permite o processo para preparar. Porque, irmãos, existe uma palavrinha que muitas vezes nós falamos e que ela é um pouquinho diferente. Muitas vezes nós dizemos assim, quando o milagre, quando a graça demora demais, o que é que nós falamos? Deus está? Não, Deus não precisa te caprichar, porque Ele é Deus. Você acredita que Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, onisciente, e Ele pode criar todas as coisas num piscar de olhos? Ele pode, Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e nada lhe é impossível. Para que Deus precisa de tempo para poder fazer algo? Deus, Ele não precisa de tempo para criar nada, porque tudo já está preparado. O teu milagre já está preparado. A cura que você tem suplicado, o Senhor já está preparada. O milagre já está preparado. Mas é eu e você que não estamos preparados. Deus não quer nos dar muitas coisas. Deus não nos abençoa com algumas coisas. É porque Ele sabe que nós não estamos preparados. E para que a graça, a bênção, ela não seja inoportuna, a graça, a bênção, ela não seja vã na nossa vida, Deus demora nos dar. E muitas vezes a demora, ela não é porque, porque Deus quer demorar,
mas porque ainda nós não entendemos que estamos num processo e que precisamos viver o processo, e muitas vezes estamos abortando o processo, e enquanto nós não passarmos no processo, nós não vamos alcançar o propósito. É a mesma coisa de um curso, é a mesma coisa de uma faculdade. Se você não passa na faculdade, se você não passa no curso, o que você faz? Faz ele de novo, até você ganhar o diploma, na verdade. Então é a mesma coisa. E Cristo passou pelo processo, Jesus passou pelo processo, lembrando sempre das Sagradas Escrituras. Sei que meu tempo já está quase, mas o interessante e o importante para nós, em todas as realidades que Satanás tentou Jesus, não pegue Jesus como se, ele era muito conhecedor da palavra de Deus, conhecedor, da Sagrada Escritura, então, para ele era muito fácil. Não, irmãos, existe uma coisa que a psicologia ela fala, que em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, infelizmente, acontece uma amnésia em nós, que quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos atribulados, muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus. Quando nós estamos passando por uma situação tão difícil, e que nós argumentamos muitas vezes: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, sendo que a palavra de Deus ela diz: eu não vos abandonarei jamais, eis que estou convosco até os últimos dias. Queria poder falar um tanto de coisa aqui da palavra de Deus, mas eu não tenho mais. Mas é preciso que eu e você nos fortalecemos na palavra de Deus, porque a palavra também do Senhor ela nos diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: o vosso adversário, o demônio, anda ao derredor de vós buscando a quem devorar, resistir-lhe na fé. O demônio ele está a todo instante querendo nos impedir da promessa e do propósito de Deus em nossa vida, mas é preciso que nós tenhamos certeza a respeito da palavra de Deus. É preciso que nós tenhamos intimidade com a palavra de Deus, é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus, é preciso que nós façamos aquilo que nos diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta. O evangelho que foi na quarta-feira de cinzas, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. Porque aqui, irmãos, nós estamos orando, mas aqui não é ainda o lugar de intimidade, porque aqui é fácil nós rezarmos, aqui é fácil você rezar, porque sempre tem alguém aqui, a música, o pregador para te ajudar a rezar. Em casa é o lugar da intimidade, aqui é o lugar de você dar processo no lugar da intimidade. Mas é isso, irmãos, tenho que parar. Deserto é o lugar de passagem, como a nossa irmã falou. É processo, lugar de passagem. Você não vai morrer no deserto, você não pode morrer no deserto. Os sofrimentos eles vão passar, as dores vão passar, mas você precisa suportar. Amém? Então, para concluir, eu te peço, irmão, somente 3 minutos para rezar, só para que a palavra nós possamos rezar nela. Deserto, irmãos, para que vocês que não entendem talvez, deserto de manhã é um enorme calor do deserto, mas à noite é um tremendo frio e ventania. O que no momento de oração, o que o Senhor ele trouxe no meu coração? À noite muitas vezes é muito penoso, porque nós muitas vezes à noite é o tempo propício que muitas vezes nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro e vem as tribulações, vem as realidades que nós passamos, e muitas vezes é o lugar, à noite é o tempo que muitas vezes nós rezamos. E como é o silêncio?
E a noite é o silêncio de Deus na nossa vida muitas vezes. Que nós rezamos, nós choramos, nós falamos e muitas vezes nós não escutamos nada, nós não vemos nada. Essa é a realidade do deserto, essa é a realidade de provação. A noite é silêncio, de manhã quando amanhece, começa de novo as tribulações. E muitas vezes nós falamos, nossa, mas acontece a mesma coisa na minha vida, toda vez acontece na minha vida a mesma coisa. Talvez é porque você não passou ainda pelo processo, você tenha abortado ele e tenha acontecido a mesma coisa. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu não sei qual a realidade que você tem vivido e tem passado. Eu não sei quais são as tribulações, não sei quais são as realidades, se você ainda está no processo da promessa. Deus te prometeu muitas coisas, Deus te prometeu, seja a realidade de casa, seja a realidade da tua família, seja a realidade de trabalho, seja a realidade espiritual. Deus às vezes te prometeu muitas coisas. Não sei quais são os processos que Deus ele te colocou, quais são as tribulações, as situações, as realidades. Talvez seja uma situação interna, seja um problema interno com você. Talvez o problema seja com você mesma, que você não se entende, você se encontra atribulada, por mais que as circunstâncias ao seu externo estejam tranquilas, esteja silenciosa, mas o problema é dentro de você. Talvez o problema é no externo, com a sua casa, com a sua família. Mas fala para o Senhor nesta hora: Senhor, ajude-me a viver o processo. Ajude-me, Senhor, dá-me força, dá-me a graça da perseverança, dá-me a graça, Senhor Deus, de permanecer, de permanecer constante na sua presença, de não abortar o processo, de não desanimar na provação, mas sim, Deus, eu te dou o livre acesso, eu me abro, eu quero, Senhor, nesta noite, falar ao Senhor que eu quero ser dócil e sensível ao Senhor. Eu quero, Deus, nesta noite, Senhor Deus, nesta noite, me tornar dócil à Tua presença, para que o Senhor venha me forjar, o Senhor venha me preparar, o Senhor venha transformar o meu interior, o Senhor venha me preparar para o Teu propósito, para a Tua vontade, para o Teu querer na minha vida, Senhor Deus. Eu quero, Senhor Deus, alcançar esse lugar de triunfo, eu quero alcançar, ó Deus, as Tuas promessas, o lugar de triunfo na Tua presença, o lugar de triunfo, sim, nessa perspectiva, alcançar as promessas, alcançar os milagres, alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem prometido na minha vida. Mas no final desta vida, eu quero alcançar o triunfo da vida eterna, Deus. E é por isso que eu quero te pedir: concede-me a graça, Deus, da perseverança, de não desanimar, de não me deixar levar pelos problemas, e muitas vezes desanimar do caminho da fé, parar de buscar a Tua presença, parar de rezar, parar de buscar a Santa Missa, parar de vir no grupo de oração. Mas dai-me a graça, Senhor Deus, nesta noite, dai-nos, ó Deus, a graça, dai a graça do Teu povo nesta noite, de manter perseverante na Tua presença, manter, ó Deus, fixos, com os olhos fixos na Sua promessa, com os olhos fixos na Sua palavra, Deus. Dai-nos a Sua graça, dai-nos a Sua graça nesta noite, Senhor. E é por isso que nós te pedimos, que o Senhor venha nos abastecer, que o Senhor venha nos fortalecer nesta noite, Deus. Levanta-nos nesta noite, levanta-nos, ó Deus, de todo abatimento, de toda frustração, de todo desânimo, de todo cansaço, de toda prostração, de toda morte espiritual, Deus. Ressuscita o Teu povo nesta noite. Levanta, Deus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão querendo desanimar, desistir da família, desistir das promessas. Levanta, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, e derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e venha nos avivar nesta noite, Senhor. Queima nossa alma, incendeia o nosso coração, Espírito Santo de Deus, e concede-nos nesta noite, Espírito Santo, a Sua graça, a Sua presença sobre a nossa vida, e nos levanta, nos fortaleça, nos aviva, fortaleça a nossa fé, vem nos avivar, vem nos transformar,
encha-nos da tua presença, enche-nos do seu amor, Espírito Santo de Deus. Nós te consagramos a nossa vida, a nossa história, o processo que nós estamos passando, a promessa, o propósito. Nós consagramos todas as coisas ao Senhor Espírito Santo, e nós te pedimos: fica conosco, Senhor, fica conosco, para que nós não desanimemos, para que nós não fujamos e nós não abortemos o processo, para que possamos alcançar o triunfo, para que possamos alcançar o propósito, a promessa do Senhor.